para uma empresa é uma dádiva que cai dos céus. Você, pequeno empresário, tem uma ajuda tal que você agora percebe tudo que você precisa melhorar para fazer sua empresa crescer e um plano, um passo a passo mesmo para dia tal, faz aquilo. Seria uma coisa... Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, tudo bem? Aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Tederaldo. Hoje a gente vai falar sobre crescimento, né? Eu acho que o objetivo desse podcast, do nosso conteúdo, né? E das 11 fragilidades é realmente o crescimento, fazer as empresas crescerem, né? As pequenas e médias empresas crescerem e mais rápido com solidez. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer isso, né? Então, a gente vai falar um pouco aí qual vai ser o primeiro passo que você vai precisar fazer para crescer. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo, compartilhem, deem um like, deixem seu comentário. Já podem começar escrevendo aí o que é que vocês acham que é o primeiro passo, né, para o crescimento. E aí depois vocês veem se acertaram. Então, vamos lá, Tederaldo. Quero que você responda aí essa curiosidade. Qual é o primeiro passo para fazer uma empresa crescer? O nosso método, o método das 11 fragilidades que a gente ensina aqui, ele tem como base, como pressuposto básico, que você precisa resolver problemas que a empresa tem, que a gente chama fragilidades, pontos fracos que elas têm, para que ela consiga crescer. Esse seria, vamos dizer, o arcabouço maior do nosso método, né? Quando você me faz essa pergunta, dito isso, a gente poderia imaginar, então, que tem uma primeira fragilidade, que seria o primeiro passo, né? Que foi isso que ele perguntou. Qual seria o primeiro passo? Seria uma primeira fragilidade para a gente tratar, um primeiro problema que as empresas têm para que ela conseguisse crescer. Imaginando que são 11 problemas, 11 fragilidades, 11 obstáculos, que praticamente 100% das empresas têm, pouquíssimas escapam, muito poucas mesmo. E quando escapam, o que não é que escapem, o que diferencia, o que é diferente de uma para outra é o tamanho do problema, o tamanho do que a gente chama rachadura. Alguns são mais salientes e outras são menores, mas, em linhas gerais, elas têm. Mas eu diria que é o seguinte: o primeiro passo, antes de você trabalhar um problema individualmente, seria você bater um retrato da empresa, sabe? Você bater um raio-x dela para ver quais são as maiores fragilidades. Primeiro, quais são as fragilidades que a empresa tem, imaginando que você vai encontrar essas 11, porque elas estão fazendo a empresa correr um perigo maior, para que em cima delas você estabeleça ali as prioridades. Eu diria para você que esse primeiro passo, eu diria que a gente não precisa obrigatoriamente começar por ele. Vou explicar isso melhor. Eventualmente, o empresário, quando ele adquire o nosso treinamento, quando ele bate na nossa porta, para uma mentoria, para uma conversa, ele já tem ali uma ideia de alguns problemas que estão doendo mais na pele. E aí, depois de conversar um pouco com ele, às vezes a gente começa por ali mesmo. O que significa que talvez você não precisasse desse passo que eu acabei de dizer. Mas ele é um passo mais seguro. Porque você pode ter uma impressão que está doendo mais num determinado problema, mas na verdade o problema maior pode ser outro e não aquele que está saltando mais aos olhos. Por exemplo, você pode estar sentindo uma dificuldade muito financeira na empresa, está sem dinheiro nenhum em caixa, e você acha que o problema da sua empresa é um problema financeiro. Mas pode não ser um problema, ou é um problema de vendas, por exemplo. Você não está vendendo, por isso não tem dinheiro em caixa. Mas pode não ser, pode ser um problema de posicionamento, né? Pode ser um problema de você não ter definido também o seu cliente ideal, e você quer vender para todo mundo e não consegue vender, percebe? Então, quando você tenta resolver uma fragilidade que aparentemente é a pior, né? Você pode cometer um erro. Então, eu gosto de estabelecer como primeiro passo uma visão geral dos problemas da empresa. Acho que faz sentido, né? Sim, faz. E nesse processo, né, de você mapear essas fragilidades, identificar elas na empresa, quais seriam elas? Assim, você poderia falar para a gente? Bom, são 11, né? A gente
Inclusive, eu acho que já gravou um podcast sobre cada uma delas, mas vou, se não falar em todas as outras, mas as fragilidades são as fragilidades financeiras, são as financeiras da empresa, dificuldade de administração do fluxo de caixa, o empresário não sabe como calcular a lucratividade, né? Fragilidades relativas a vendas, a administração do negócio, ao atendimento ao cliente, a contratação dos colaboradores, a não decidir corretamente, a não se atualizar, não manter a empresa atualizada. Então, é uma visão geral e, eventualmente, Sara, pode ser que quando a gente bata um retrato, descubra uma outra que não está mapeada de partida. Sabe? Então, eu acho que esse passo ali ele é um passo interessante. Legal. E você falou um pouco, né, que a fragilidade financeira, você identifica o fluxo de caixa, lucratividade. Quais seriam as fragilidades, né, por exemplo, da venda também? Uma fragilidade muito comum da venda, é engraçada essa sua pergunta, porque a gente poderia também dizer assim como a sua pergunta inicial foi, por onde é que a gente começa? Quando a gente vai ver cada fragilidade, também tem por onde a gente começa. Então, quando você me pergunta agora, você me perguntou, e se a gente falar de vendas, por onde é que a gente começa? Então, normalmente a gente começa por um problema que é muito comum, que é recorrente, que é o fato do empresário vender de maneira passiva. Já batemos na tecla aqui várias vezes, não foi? Durante o nosso podcast. Sim. Não só podcast, vídeos que eu gravo e tudo mais. Então, o empresário, ele teima em vender de forma passiva, de ficar de braços cruzados esperando que o cliente bata na porta dele para comprar dele, ao invés de ele cair em campo e vender o produto, porque ele acha que o produto dele é tão maravilhoso, essa água mineral aqui que ele vende, vou até esconder a marca para a gente não fazer propaganda, né? Mas essa água mineral é tão boa que todo mundo vai bater na porta dele, porque está com sede e precisa comprar aquela água, né? Então, você está com sede quando você sai da academia, mas quando você vai para a academia, você não está com sede ainda. Então, se você vê de forma ativa, você podia estar na porta ali da academia, oferecendo água mineral para a pessoa estar subindo lá a academia. Percebe que é venda ativa? Passiva, você fica esperando que a pessoa saia, aí sim, ela vai na sua barraquinha comprar água mineral. Pode ser que ela compre, mas pode ser que ela tome água lá em cima, que alguém venda primeiro para ela. Então, bom, daqui a pouco eu já não paro mais de falar de vendas, viu? E percebe que cada fragilidade tem um primeiro passo também, né? Tem um primeiro passo mesmo, né, de como agir, né? E gestão, por exemplo? Então, o começo da gestão é o empresário se desenvolver como gestor. Como é também comum o empresário pequeno e médio ter um perfil mais técnico, que ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele não desenvolveu a habilidade como administrador. E eu não estou dizendo que o empresário que está nos ouvindo aqui não tem essa habilidade. Não, não é isso. Mas, no geral, o empresário não tem essa habilidade, ele tem ela em um grau muito baixo. Então, o primeiro passo é convencer o empresário de que ele precisa, vou usar essa palavra mesmo, se desenvolver como gestor. Porque ele olha para a gente e diz o seguinte, mas espera aí, você está me falando que eu preciso me desenvolver como gestor, mas eu tenho um funcionário só. A empresa é desse tamanho, Taneraldo, por que eu preciso me desenvolver como gestor? De fato, eu digo para ele nessa hora, você não precisa, nesse momento, tanto da gestão, mas sua empresa vai crescer, não vai? Na medida em que ela cresce, você vai precisar dela. E se você deixar para desenvolver lá na frente, pode não dar tempo. Tem que estar preparado, né? Exatamente. Se capacitar, né? Exatamente. Não, então. Legal. E você falou assim que sobre mapear as fragilidades como o primeiro passo, mas é só isso assim? Tem alguma outra coisa que você quer acrescentar em relação a isso? Veja, o ideal é que você faça o mapeamento das fragilidades, faça isso de uma maneira relativamente rápida, não apressada, porque o empresário está com dores, ele está querendo começar a resolver os problemas dele. E outra coisa, não tem nada de mal que você faça as duas coisas em paralelo, certo? Você comece um processo, você viu claramente que o empresário está desesperado para vender, ele não está conseguindo vender. Você para com ele e vai ver o que é que está acontecendo com o problema da venda. Não precisa esperar mapear a empresa, bater o raio da empresa como um todo. Porém, em paralelo, você faz esse mapeamento, como se você andasse, né, com dois carros ali, em paralelo, um junto do outro, para que, quando ele começar a vender, outras fragilidades não atrapalhem o crescimento dele nas vendas.
Porque essa é outra mágica. Quando eu digo mágica, não é mágica no sentido negativo da palavra, mágica no sentido de ser muito potente. Outra coisa potente que o nosso método tem é que ele diz que não adianta você trabalhar apenas aquilo que você tem de bom. Você precisa também resolver as fragilidades. Você sabe disso muito bem, né? Então, se o empresário é bom em vendas, por exemplo, e você, então, acelera o processo de vendas dele, mas não corrige uma fragilidade que seria uma fragilidade de atender o cliente, ele não sabe atender o cliente, você vai terminar fazendo com que essas vendas não se sustentem. Porque você vai vender, o cliente depois vai embora, não é verdade? Não adianta você só trabalhar no que você é bom, porque você nunca vai evoluir, né? Você vai ficar focado só no que você é bom e vai deixar de lado as fragilidades, que é o que está fazendo sua empresa não ir para frente, né? Não crescer. Então, acho que é mais urgente mesmo você tratar, né? Não que você não vá desenvolver suas habilidades que já são boas, mas tratar em paralelo, né, como você falou, e desenvolver essa parte que está, né, prejudicada, né? Perfeito. Mas pior do que isso, viu, Sara? Às vezes o que você tem de bom pode lhe derrubar. Que é esse exemplo que eu falei das vendas. Ou tem um outro exemplo que é o contrário disso. Isso eu já passei por isso na minha história. Que é o empresário é muito bom como administrador, ele é bom mesmo como gestor. Tem gente assim que é boa, né? Organiza, Sim. planeja, o cara é bom naquilo, um bom líder, mas ele é um péssimo vendedor. Péssimo assim, ele não acredita que venda é um negócio prioritário. Isso já aconteceu na minha vida pessoal. Antes de ser empresário, quando eu era executivo, eu desenvolvi uma habilidade muito grande como administrador, gostava de gestão, de liderar pessoas, mas eu achava que venda não era comigo, era com, sabe, com outras pessoas. Até que um amigo me disse que se eu continuasse me desenvolvendo só como gestor, eu ia terminar quebrando, porque ele me dizia, bacana, você é um bom gestor, mas e o dinheiro para você tocar o seu negócio? Vem de onde? Então, eu acordei para que eu precisava me desenvolver como vendedor também. Percebe como o que você tem de bom lhe acomoda a ponto tal que você não quer ver as coisas ruins, sabe? Uhum. É. Quando você tá, né, você fica meio, né, de olho fechado, né? Você fica acomodado mesmo. É complicado. Mas, mudando assim, lembrando, né, que eu lembrei de outro podcast que a gente já falou, que você tinha comentado que o primeiro passo seria o posicionamento, né? Você começou falando um pouco sobre isso, assim. Qual é, então, assim, o primeiro passo é mapear as fragilidades, mas por que você tinha dito que era o posicionamento? Para dar uma esclarecida aqui. Porque, veja, o primeiro passo, na verdade, é o posicionamento. Eu gosto de chamar esse primeiro passo de mapeamento das nossas fragilidades e de definição das ações para resolver elas, o passo zero. É como se chama no jargão do mercado, tem um tal de D0, dia 1, dia 2, dia 3. Então, D0, antes de começar, de fato, a melhorar a empresa como um todo, você deveria fazer esse mapeamento. Percebe? Mas eu também chamo de D1, porque às vezes as pessoas não entendem, é D0. D0. Pois é, então a gente fala muitas vezes D1. Mas o passo 1, de verdade, seria o posicionamento. Que é a empresa, ela se colocar no mercado tal que ela é percebida como cliente, pelo cliente, ou é percebida pelo potencial comprador, que ainda não é cliente, como uma empresa que tem uma oferta única, que tem uma oferta exclusiva, que faz algo que ninguém faz exatamente igual ao que ela faz. Percebe? Esse posicionamento é muito importante, especialmente numa pequena e média empresa. Porque se você não tiver uma clareza muito grande, você só não, mas é importante que você próprio tenha, você como empresário. Mas se o seu cliente não lhe vir dessa maneira, ele vai querer comprar de qualquer um. Né? Volto ao exemplo da água mineral, que a gente acabou de dizer agora. Bom, na entrada da academia tem 10 barraquinhas de água mineral, não tem nenhuma diferente da outra. Então, eu vou comprar de quem? Eu vou comprar de quem tem o melhor preço. Porém, tem uma barraquinha das 5 que estão na frente da academia, que é uma barraquinha mais arrumada, tem uma pessoa que está vestida de uma maneira diferente, como se estivesse com uniforme mesmo, sabe? As águas minerais estão dispostas de uma maneira diferente também ali no balcão. Tem um refrigerador, daquele old fashion, daquela moda antiga, que a pessoa olha assim, que coisa interessante esse refrigerador. Ou seja, eu estou dando só um exemplo aqui, você se coloca
na frente do seu cliente de uma maneira tal que quando ele olha, ele diz assim, aquela ali parece ser melhor. Né? Quantos exemplos... Passa confiança, né? É, Passa autoridade, assim, que realmente tem um diferencial, né? exatamente, curiosidade, né? Quantas vezes você não já teve... Imagine, você foi num shopping, né? Você vai num shopping, por exemplo, até você é fora do país. Você não conhece letras lojas que você vai entrar para comprar. Muitas vezes, né? Se bem que as marcas existem em todos os locais. Mas não acontece isso com você? Um restaurante, né? Por que você entra naquele local? Tem algumas razões que... Alguma coisa chama atenção, né? Já aconteceu com vocês, já? Alguma coisa similar? Já. Geralmente a vitrine, né? Tem alguma coisa diferente, o cardápio tem um diferencial. Eu acho que assim, sempre quando você vai escolher alguma coisa, né? Que você não conhece ainda, quando essa coisa tem um diferencial, uma coisa marcante, né? Que vai chamar atenção, né? Vai se destacar no meio de várias coisas, né? Que já existem, né? Estou pensando aqui num exemplo. O Uber, por exemplo, assim, todo mundo já conhece hoje em dia, mas quando ele se iniciou, né, era um diferencial. Ninguém tinha visto nada parecido. Assim, ele soube se colocar muito bem, né, se posicionar muito bem, né. Perfeito. Esse é um bom exemplo, viu? Porque eu lhe confesso que o Uber, até hoje, quando a gente vê um táxi passando na rua né, e a gente pede um Uber, é muito diferente. Então, é um bom exemplo. E eu digo, Sara, que esse exemplo do posicionamento, só para a gente não se estender mais, tem um podcast sobre isso, inclusive, não tem? Tem. Vou botar aqui para vocês assistirem. Para as pessoas assistirem. Mas até bolo, a pessoa faz bolo e faz bolo de todo tipo. Eu acho que até usei esse exemplo lá no próprio podcast. É isso, não dá para você ser bom em tudo, você tem que se posicionar. Este é o primeiro passo. E aí eu pego realmente no pé do empresário e digo para ele, não vamos sair daqui antes. Mas eu preciso. Não vamos. Mas eu estou comprando nas vendas. Você vai continuar comprando nas vendas se você não se posicionar adequadamente. E aí, por isso que eu chamo que é uma mágica. Depois que o empresário se posiciona, ele começa a comunicar isso para o mercado, sai da frente, porque parece que as portas vão se abrindo, sabe? Interessante isso. Muito bom. E aí, no caso, seria o ponto... Passo 1, né? Porque o zero, vamos chamar de zero agora, o passo 0 seria realmente mapear as fragilidades, né? E como é que faz isso, assim, se o empresário está curioso para saber, né? Como é que faz na prática? Como mapeia essas fragilidades? Isso é uma pergunta realmente interessante, porque, assim, nós, como seres humanos, nós não gostamos de falar das nossas fraquezas. Você gosta de falar das suas fraquezas, dos seus problemas? Não, né? Ninguém gosta, né? Pois é. E se você sai com seus amigos, por exemplo, e você começa a falar das fragilidades, dos seus problemas, o pessoal vai dizer, hoje você está, como é que eles dizem? Está down, né? Está para baixo. Para baixo. Como é que diz na sua tribo isso aí? Como é que fala? Tá para baixo, né? Para Tá baixo. meio depressivo, assim. Vamos falar de coisa boa. E assim o papo. É. Na vida real também é a mesma coisa. E eu trago essa experiência das grandes empresas, porque eu conto na minha história que durante muitos anos eu atuava com grandes empresas, eu ajudava grandes empresas muito grandes mesmo, sabe? Empresas com mais de 100 mil funcionários. Eu ajudava essas empresas a identificar os riscos que elas estavam correndo. E sempre foi muito difícil você sentar com... Nesse caso, eu não sentava com o dono da empresa, porque não dá para sentar com o dono da empresa desse tamanho. Eu sentava com os executivos, os diretores, e junto com eles eu tentava identificar quais eram os riscos que eles corriam nos departamentos deles. Era muito difícil, porque a pessoa, sabe, desviava, ficava com medo de falar no risco, depois o chefe ia saber, e não queria admitir também que ele próprio tinha fragilidade. Você entende? Empresário pequeno, Sim. eu diria que é mais fácil. Porque agora a gente está conversando com o dono da empresa. Se ele não abrir os olhos para as fragilidades que ele tem, ele pode ir amanhã ir para o buraco. Mas mesmo assim, tem um certo incômodo. Eu sempre digo para o usuário, para o empresário, que ele, quanto mais franca for a minha conversa com ele, melhor. Quanto mais ele se sentir à vontade para me contar as verdades da empresa dele, melhor. Sabe? É um trabalho que ele vai acontecendo ao longo do tempo. No primeiro encontro, ele não fala de todas as fragilidades, mas eu também tenho, né, o nosso método também tem um checklist. Lembra do nosso checklist? Para cada fragilidade tem várias perguntas. Então, a gente faz algumas perguntas que são perguntas
abertas, né? Não fechadas, que vão fazer com que o empresário, vou usar essa palavra aqui, mas que não nos entendam mal quem está nos ouvindo, que é que o empresário não se traia. Então, uma pergunta fechada seria perguntar assim para ele: você controla o fluxo de caixa? Ele vai dizer, claro. Muitos vão dizer não, viu? A maioria vai dizer não. Mas alguns vão dizer, claro que eu controlo. Você está pensando o quê? Que eu não controlo o fluxo de caixa? É uma pergunta que não permite muita, como é que diz? Muito desenrolar. Se prolongar na conversa. Mas a gente pode perguntar para ele de uma maneira diferente. Pode perguntar assim, como é que você controla o seu fluxo de caixa? E ele nem controla, né? Muitas vezes. Então, Porque se ele não controlar, ele não vai saber explicar, né? E aí você começa a ver que ali tem uma fragilidade, apesar dele ter negado. Agora, é um processo de construção de confiança que vai acontecendo ao longo do tempo. Gradual, né? Quando ele percebe, que você perguntou isso também, quando ele percebe que não é só identificar a fragilidade, tem uma ação que nós vamos indicar para ele resolver, ele se sente mais aliviado. Né? Entendeu? Quer dizer, nós vamos dar a solução para ele também, né? Faz sentido? Então, faz. Mas tem essa dificuldade mesmo, né? Deles admitirem que tem esses problemas, essas fragilidades, né? E aí, mas assim, partindo do princípio que eles admitem, né? Que eles encaram mesmo esse desafio, né? Porque realmente é complicado você se expor, né? Você se abrir, assim, abrir todas as suas fraquezas. Mas só assim você vai conseguir corrigi-las, né? Não adianta ficar se escondendo, fingindo que não existe, porque você vai estar prolongando um problema muito grande, né? Que vai aumentando a bola de neve, né? Então, se você não resolve, né? Logo, é só adiando, né? Que a gente tem essa mania, às vezes, né? De adiar o problema, né? De ir empurrando com a barriga e deixando pra lá, quando na verdade, né? Se você não solucionar, o problema vai aumentar cada vez mais. Mas aí, depois que eles admitem isso, como é que você faz? Assim, qual seria depois para mapear, assim, né? Você faz essas perguntas, né? Eu diria que, e aí é bom deixar claro, que alguns empresários são bem abertos mesmo. Talvez porque nós já temos, nossa empresa já tem uma autoridade construída no mercado ao longo desses anos. Todas as pessoas já nos enxergam dessa maneira. Então, quando a gente está conversando com elas, você percebe isso também. Elas se abrem mais do que se fecham. Hoje em dia, não era assim alguns anos atrás. Mas hoje elas ouvem depoimento de outros empresários também, percebem que se elas se abrirem, vai ser melhor para elas. O que eu gosto de fazer primeiro, eu vou bater nesse ponto, primeiro ter uma visão geral das fragilidades. Ou seja, se o empresário começa a se soltar mais, ele começa a falar mais dos problemas financeiros, por que não agora falar dos problemas relacionados às vendas, antes de começar a definir as soluções para a parte financeira? Até porque, a rigor, as soluções vão ser melhores quando você tem uma visão geral do problema. Não é? Se eu sei que eu preciso emagrecer, por exemplo, então eu preciso ter uma visão geral do problema que eu tenho de emagrecer, antes de dizer, faz regime que você emagrece. Não é assim? Não, eu preciso saber que, se além de fazer regime, eu não durmo direito, eu não faço ginástica, eu tenho uma vida muito sedentária, eu tenho outros hábitos, eu como pouco, mas só como porcaria, sabe aquelas bombas que engordam? Então, ter uma visão geral do problema é melhor do que você começar já a definir soluções. Então, eu gosto e aí eu falo das vendas, aí vou falar agora de cliente, vou bater um primeiro retrato. Não quer dizer, Sara, que esse primeiro retrato ele é completo, você volta depois, para não cansar o empresário. Não nos cansar também, porque a gente se esgota, né, nessas conversas, e depois você volta e mapeia de novo, e aí fica um negócio bonito, viu? Muito bacana, uma coisa que fica legal. O empresário gosta, né, quando ele vê lá puxa vida, eu nunca, você não já ouviu isso? Eu nunca imaginei que eu tinha esses problemas, jamais. Ele consegue, como é que eu posso fazer? Assim, né, ilustrar na cabeça dele, né, colocar visualmente, né, você parece que você enxerga tudo, né, quando você vê assim, tudo mapeado, né? Exatamente, ele vira seu parceiro, porque ele fica mais confortável, né? Muito bom. Eu queria lembrar o empresário que está nos assistindo para não deixar de comentar, né?
deixar o like, compartilhar esse conteúdo também, para chegar em mais empresários que também estão precisando, né, dessa ajuda para crescer mesmo a empresa, né, que é um sonho muito grande de muitos empresários, pequenos e médios, que têm essa vontade de crescer e não sabem como, e a gente está explicando aqui qual é o primeiro passo, né? Então, compartilhem esse conteúdo. E aí, Altuderado, eu queria que você desse uma, assim, falasse um pouco, resumidamente, assim, o que é que você acha sobre isso, assim, sobre o crescimento, né, e como esse primeiro passo pode realmente ajudar as empresas a crescerem, para a gente concluir aqui. Eu acho que já falamos um pouco sobre isso. Essa é aquela coisa lá. O melhor de tudo nas nossas vidas, se fosse possível isso, né? É que eu conseguisse enxergar todas as minhas dificuldades. Isso é, para o ser humano é muito difícil. Para que eu conseguisse ir corrigindo. Veja que situação maravilhosa, né? Eu conseguisse identificar todos os pontos fracos que eu tenho como ser humano, como empresário, como executivo, como, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e além de enxergar, mas enxergar com clareza, não é enxergar de maneira defensiva, negando que eu não tenho aquilo, quem é você para me dizer que eu tenho esse problema? Você que tem esse problema, não eu. Não, enxergar de maneira clara, e além disso, eu tenho um plano, né? Imaginou, Sara, se tivesse um plano, dia tal faz isso, dia tal faz isso, se você fosse melhorando ao longo do tempo, isso para uma empresa é uma dádiva que cai dos céus. Você é pequeno empresário, tem uma ajuda tal que você agora percebe tudo que você precisa melhorar para fazer sua empresa crescer e um plano, um passo a passo mesmo para dia tal faz aquilo, seria uma coisa... Então, assim, eu acho que a gente pode concluir dizendo que isso tem um valor assim, inestimável, porque vai lhe evitar cair em buracos, vai lhe evitar fazer com que aquela rachadura que você não enxerga, que é impossível para nós... Eu vou usar essa palavra impossível, porque algumas fragilidades são quase impossíveis de nós enxergarmos. O empresário teima que ele tem que ter 30 tipos de produto diferente. Vamos voltar, por exemplo, da água mineral? Ele tem com gás, sem gás, de 2 litros, 3 litros, 10 litros, 20 litros, 5... Ele tem toda a água, ele tem toda, sabe, toda. Pior do que um supermercado grande, ele bota tudo naquela barraca lá, amontoada. A pessoa que... Não é isso. Você tem que dizer, não, aqui eu só vendo. Não é para academia? Para academia, você vai comprar para academia... Estamos usando o exemplo, certo? Você vai comprar para academia uma água de 5 litros? Não vai, né? Você vai carregar para academia uma água você vai comprar uma água desse tamanho. Então, é isso. Eu acho que esse é um bem muito, muito valioso, você ter essa visão geral da... Não sei se me estendi mais na pergunta que você me fez. E, além disso, saber o passo a passo para resolver, né? É incrível, né? Muito bom. Então, é isso, né? Acho que ficou bem claro agora como é que faz para crescer, qual é o primeiro passo. Então, espero que tenha realmente ajudado os empresários, né? Os pequenos e médios empresários. E a gente espera, né? Que eles apareçam aqui para mapear as fragilidades deles com a gente, né? Para resolver isso e crescer a empresa, né? Cada vez mais rápido, com solidez. Só para lembrar também que tem o primeiro passo, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem uma sequência. Sim. E a gente vai falando aí, então aguardem os próximos conteúdos. Muito bom. Tchau, até o próximo podcast. Tchau, obrigado.